A santa paz de Deus a todos, amados e queridos irmãos, e a todos os inscritos do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho das notificações. Queremos agradecer aos novos inscritos e estamos aqui para mais um vídeo, para mais um tema, para mais um conteúdo. Você que apertou o sininho de notificações, com certeza você verá esse vídeo a seguir. Hoje vamos estar falando sobre o jejum, porque o jejum é algo muito importantíssimo para todos nós. Mas vamos estar falando a respeito de um jejum verdadeiro. E a pergunta qual é? Qual é o jejum verdadeiro, agradável a Deus? Então, para começarmos a dar início a este vídeo, lembrando que o nosso canal não é para falarmos acerca de religiões, denominações ou outra coisa parecida, mas tão somente para destacarmos e respondermos algumas perguntas de acordo com as Sagradas Escrituras, baseado na Palavra de Deus. Este é um assunto em que intriga a bastante pessoas e, como já disse, o jejum é algo muito importante. Mas será que fazemos o jejum da forma correta? Você sabe a forma correta? Nós sabemos qual é o jejum aceitável a Deus? Nós vamos aprender isso hoje. Pois então, vamos dar início ao vídeo. Vamos entender que o jejum é algo muito importantíssimo, como anteriormente disse. Vamos ler para que possamos entender em Lucas 18, 10. O jejum é algo muito importante. Antes de lermos, devemos entender sobre de que a importância do jejum é algo essencial na nossa vida, para todos nós. Mas o jejum não significa somente parar de comer e beber, ou seria simplesmente parar de comer e beber. Não significa somente parar de comer e beber. E também a jejum que a Bíblia nos ensina não significa a cada 40 dias ou algo parecido. Mas vamos dar início à leitura em Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O publicano em pé orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E que eram os fariseus? Para que possamos entender, os fariseus são instrutores, eram instrutores da lei de Moisés. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vemos aqui, meus amados irmãos, amigos e inscritos do nosso canal, um fariseu e outro publicano. O publicano destina-se a ser coletor de tributos, mas o publicano é considerado justificado. E por quê? Porque ele reconheceu a si mesmo como injusto. Vamos ler 58 de Isaías, versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuai, e para dar punhadas impiamente não jejueis, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Agora, irmãos, vemos a seguir que Deus tem jejum escolhido para nós. Vamos entender a partir de agora. Vamos entender o jejum que é feito da forma errada, que não é agradável a Deus, e o jejum correto, que é aceitável ao Senhor. Primeiro, o Senhor nos pergunta se é um certo jejum que seria aceitável a Ele. Vamos ler. 58 de Isaías, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Quer mais? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como o junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, irmãos, estamos vendo aqui nossos amigos, nossos semelhantes, você, em qualquer parte do mundo que esteja nos assistir, independente da sua religião, vamos entender qual é o jejum aceitável ao Senhor. Então, estes pontos, o Senhor nos pergunta, seria este o jejum aceitável a Ele? Ou por nós mesmos, chamaria nós a isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Isto é uma pergunta para todos nós. Agora nós vemos aqui que Deus tem jejum escolhido para nós. E qual é? Vamos continuar lendo no versículo 6. Acaso não é este o jejum que eu escolhi?
vamos dar mais uma parada para que possamos entender. Agora nós vamos compreender que o Senhor estará a falar de um jejum, aonde que ele diz: acaso não é este o jejum que eu escolhi? Qual seria o jejum que o Senhor escolheu? Então a resposta nós vamos ter a seguir, que este é o jejum verdadeiro. Qual? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos e os despedace todo o jugo. Significa não ser mais ligado a pecados. Vamos ler novamente, irmãos. Nossos amigos e inscritos do nosso canal. Acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Então, meus amados, queridos, inscritos no nosso canal, estamos a descobrir que o Senhor tem jejum escolhido para nós. Em Isaías 58, versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados? Desterrados significa que ou aquele que foi banido ou está ausente da sua pátria, em lugar isolado, que não possa sair. Vamos continuar lendo Isaías 58, 8. Então romperá, nós fazendo isso, meus semelhantes, meus amigos, nós fazendo isso, então romperá a sua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Então devemos deixar para trás todo o jugo de pecados e tomarmos o jugo de Cristo. Em Mateus 11, 28, está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A carga que devemos carregar é a lei de Cristo. Então, meus amados, queridos irmãos inscritos do nosso canal, nós sabemos que o jejum é algo muito importantíssimo. Podemos fazer o jejum em forma de gratidão por algo que já recebemos da mão do Senhor, ou por algo que possivelmente esperamos receber, seja lá ela uma causa que esteja difícil aos nossos olhos, ao nosso alcance, algo que não podemos resolver ou fazer
algo que não podemos alcançar com nossas próprias mãos. Então, entregamos na mão do Senhor, qualquer que seja as nossas necessidades, nossas causas, e façamos o jejum, mas o jejum da forma correta. Então, enxergamos e vemos que enquanto estivermos ligados a qualquer que seja algum jugo de pecados ou embaraço, o embaraço citado é todo o pecado. Em outras partes, em outras palavras, podemos entender que o Senhor pede para que nós devemos nos converter a Ele e assim sejam apagados os nossos pecados. Então, meus amados, queridos amigos, irmãos, inscritos do nosso canal, descobrimos a forma correta, que não significa somente jejuar, não significa somente parar de comer ou beber, mas que tão somente você vai jejuar é algo que ninguém pode saber, a não ser o cônjuge. Os dois podem até jejuar juntos, mas outra pessoa não se pode saber. Mas o parar de comer ou de beber, isso vai acontecer automaticamente, porque imaginamos que você vai jejuar por uma forma de gratidão ao Senhor. Isso é algo muito, muito importante. E para que possamos entender, tem coisas que acontecem no nosso sistema imunológico, no sistema do nosso corpo, como por exemplo, imaginamos que está tudo bem, mas de repente você recebe uma notícia má, mesmo que você esteja até almoçando, aquela notícia pode tirar a sua fome. Então, da mesma sorte, da mesma maneira, a gratidão e buscarmos uma comunhão e uma espiritualidade divina em sinal de gratidão ao Senhor Jesus Cristo por ter morrido e dado a sua vida por amor de todos nós, uma forma de gratidão, de enxergar tudo isso. Você automaticamente vai escolher um dia para você jejuar, você relembrar, é lógico que o seu sistema vai automaticamente bloquear. Você não vai conseguir comer por um tempo, porque a sua mente não está a pensar em comer ou beber, mas esse tempo que você, a partir do momento que você vai pensar em jejuar, digamos que eu vou começar um jejum logo que amanhã cedo, a esta hora de hoje, eu já devo procurar uma perfeita comunhão, perfeito reconhecimento
no que tudo que o Senhor fez por mim. Então, ocasionalmente, quando levantar-me ao fazer a minha primeira oração, então, rapidamente, de tudo antes que eu havia já pensado, refletido, imaginado, ter tido reconhecimento, eu vai voltar, horas antes vai tornar voltar, e ali eu já vou começar o meu jejum com uma espiritualidade jamais ligada, bem mais ligada em tudo o que Cristo sofreu, padeceu, e o meu espírito procurando um contato com o Espírito Santo de Deus. Então, é lógico que quando eu estou a procurar entender sobre estas coisas, quando eu estou querer a fazer um jejum, automaticamente, conforme já disse, e ter vindo refletindo a horas antes, consequentemente o meu corpo e o meu pensamento não vai estar a pensar em comer ou em beber, porque o meu cérebro já está ocupado em alimentar-se com outras coisas espirituais. Então, o nosso corpo automaticamente vai ser bloqueado. Então, meus amados irmãos, o jejum aceitável ao Senhor, a Deus, que em cima de tudo isso que estou falando, que tivemos deixado também todo o embaraço. O embaraço é os pecados. Se temos intriga com alguém, se temos contenda, se temos disputa, se alguém, por exemplo, me deve ou nos deve algum valor e sempre diz que vai me pagar, que vai nos pagar, mas sempre que nos ver, sempre está a falar a mesma coisa, não devemos nos prender sobre isso, então devemos deixar livre. E, consequentemente, todo o fardo que poderíamos carregar, todo o jugo, devemos entender que o Senhor já levou sobre si no duro madeiro da cruz. Então não vamos carregar nenhum fardo pesado, nenhum embaraço, nenhum pecado, porque consequentemente ao fazer um jejum não será aceitável diante do Senhor. Ainda que estivermos cometer qualquer que seja algum embaraço, o nosso jejum não será aceitável. Então, devemos saber disso, devemos entender o jejum da forma correta, que não significa somente de um minuto para o outro dizer, eu vou jejuar
e parei de comer, não vou beber água, não vou comer comida, pronto, comecei. Não, isso é errado. Ainda que seja difícil de entender, mas não é um jejum que não é aceitável diante do Senhor. Mas o que é aceitável é que o Senhor pede que deixemos todo o embaraço, todo o pecado, todo o jugo, todos os fardos, e que converter a cada um de nós ao Senhor cada dia. Que devemos nos suportar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, assim que estivermos com a nossa alma leve e uma mente sadia diante do Senhor, o nosso jejum ele será aceitável. Vamos ler Gálatas 6:2, para que vocês possam entender que isso não estou falando de mim mesmo, mas vocês possam ver, isso está nas Escrituras. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Não carga de pecados. Um exemplo, irmãos, pessoas que têm muitos fardos de pecados. Se nós tivermos, por exemplo, muitos pecados, isto vai nos limitar como uma parede, vai nos deixar como uma parede entre nós e o Senhor. De acordo com o que está escrito em Isaías 58:6, devemos deixar para trás certas coisas que não fará bem para a nossa alma. Então, se vamos jejuar, até o alimento que não vamos comer, porque, como disse, o nosso corpo não irá a querer, porque o nosso cérebro não está a pensar em comer. Então, vamos dar para quem precisa. Aquele café que eu haveria de tomar ao almoço ou à janta, até o tempo em que eu fiquei, que aquele tempo, aquele almoço, aquele café, se eu reconheço que tem alguém que precisa, eu não devo guardar comigo, mas eu devo dar para aquele que precisa. Então, o parar de comer, como eu disse, vai acontecer automaticamente quando o cérebro se posiciona antes, horas antes de você começar a jejuar. O cérebro já está a pensar, já está a se alimentar de algo que você está refletindo, você está fazendo reflexão. Como disse, imaginamos que estamos a comer ou até mesmo uma festa e alguém liga para você que aconteceu alguma coisa, uma notícia má. Mesmo que tenha tantos banquetes, você, por mais comida deliciosas que esteja, você não vai conseguir comer, porque o seu cérebro automaticamente mudou, seu sistema mudou. Então, da mesma
maneira, devemos ter essa gratidão por tudo que Cristo sofreu, padeceu por nós. E isso, digo que é para todos nós, para mim, para você, devemos ter essa reflexão. Ou se estamos doentes, vamos jejuar, sabemos que para que possamos receber a cura, devemos entender que não devemos mais estar ligados a nenhum embaraço. Então assim, Deus nos ouvirá, receberá o nosso jejum aceitável, o jejum escolhido da forma correta dele. Então, vamos aprender da maneira que a Sagradas Escrituras nos testifica que para que o meu jejum seja aceitável ao Senhor, devemos fazer da forma correta. Então, desejo a você que, mesmo que você não consiga entender, mas que pedimos a Deus que Ele tenha compaixão de nós e nos dê o dom de entender as suas palavras, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos fazer a sua vontade de acordo com o seu querer e a sua vontade. Esse foi um vídeo, chegamos ao final e o importante de fazermos jejum da forma correta, porque não somente parar de comer, não. O jejum é muito importante, mas deve ser feito de acordo com a receita do nosso Pai. Eu convido a você a se inscrever nesse canal, embora que alguns vídeos possam ser demorados, mas assim que possível estaremos, assim que surgir mais assuntos, estaremos gravar mais vídeos. Receba o meu abraço, o nosso carinho. Minha esposa já está dormindo, mas saúdo em nome dela também a todos, com a santa paz de Deus, a você, nossos inscritos, a você que nos assiste em qualquer que seja o seu país. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. E principalmente também aos novos inscritos que estão chegando no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. A santa paz de Deus a todos. Um forte abraço nos vossos corações.